Introdução à Química Orgânica, Resolução de Exercícios, parte 4. Questão 12. Nos 500 anos de Brasil, não se pode deixar de relembrar que o nome da pátria e o nosso gentílico brasileiro tem origem na árvore pau-brasil, que foi extraído das nossas matas até quase a extinção para se obter tinta na época do Brasil colonial. A matéria corante do pau-brasil tem nome de brasilina, apresenta massa molar 284 gramas por mol, empregada como corante indicador na análise volumétrica. Considerando que apresenta 67,60% de carbono, 4,23% de hidrogênio, sua fórmula molecular é. E a gente tem as opções. A princípio, pode dar a falsa impressão de que a resposta correta seria o item D, porque é o único que apresenta somente carbono e hidrogênio, que são os elementos que aparecem no enunciado da questão. Só que há um detalhe importante. A gente tem que observar que a soma dos percentuais 67,60 mais 4,23 é igual a 71,83%. Não representa o 100% do composto. Aqui estão faltando 28,17%. Esses 28,17% é justamente do elemento oxigênio, que geralmente não aparece nessas questões quando só são informados carbono e hidrogênio, um percentual abaixo de 100%. Então, a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Então, voltando para a questão, a gente já viu que temos um percentual de carbono de 67,60%, de hidrogênio de 4,23% e de oxigênio de 28,17%. O que a gente vai ter que fazer? Isso aqui equivale a todo o composto, 100%. Eu vou considerar que esse 100% é equivalente à massa molar, que foi dada na questão, 284 gramas por mol. Daí, a gente tem 284 é 100%. Quanto corresponderia a 67,60 gramas de 284? A gente pode fazer uma regra de 3. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 284 gramas corresponde a todo o composto. 67,60% vai corresponder a uma quantidade X ou C de carbono. C vai ser 192 gramas. E a gente faz a mesma coisa para os outros elementos. 284 gramas corresponde a 100%. H, que é a quantidade de hidrogênio, quantas gramas, vai corresponder a 4,23%, que é o que a gente tem na questão. Então, H vai equivaler a 12 gramas. No caso do oxigênio, 284 gramas corresponde a 100%. Qual a porcentagem de oxigênio? 28,17%. Vai corresponder a uma quantidade O. Nesse caso, O vai ser igual a 80 gramas. Então, daqui a gente tem 192 gramas de carbono, a gente tem 12 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. O próximo passo a gente já pode fazer direto. Vai pegar 192, H12 e O80. Eu posso dividir a massa pela massa atômica. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Daí a gente vai encontrar C16, H12, O5. Retomando aqui,
C16H12O5, nós encontramos que a resposta é o item B. Vamos seguir para mais uma questão, agora de número 13. A composição centesimal para o ácido oxálico é, observem que aqui tem a fórmula do ácido oxálico, que nós podemos simplificar como C2H2O4. E aí a gente tem que achar o percentual. O que a gente tem que fazer? Esse C2H2O4 é a mesma coisa aqui. 2 carbonos, cada carbono 12, dá um total de 24 gramas. No caso de hidrogênio, são 2 hidrogênios, cada hidrogênio massa atômica 1, total 2 gramas. Para oxigênios, nós temos 4 átomos, cada átomo 16, dá um total de 64. Somando tudo, nós temos um total de 90 gramas por mol. Então, achamos a massa de todo o composto. Lembrando que a massa do composto, 90 gramas, corresponde a 100%. No caso do carbono, são 24 gramas. Vai corresponder a um percentual C. C é 26,66%. 90 gramas é todo o composto, 100%. Daí nós temos um percentual, uma quantidade de massa de hidrogênio de 2 gramas, vai corresponder a H. H é 2,22%. Já encontramos a alternativa correta, que é o item A. Mas vamos finalizar. 90 gramas, 100%. Massa de oxigênio, 64 gramas. Nesse caso, O vai ser igual a 71,11%. Então, realmente, o item A. Seguindo, 15ª questão. Um composto apresenta 53,33% de carbono, 11,11% de hidrogênio. Novamente, quando a gente soma, nós temos um total de 64,44%. Isso significa que a diferença para 100 é a porcentagem de oxigênio. Então, nós vamos ter 53,33% de carbono, 11,11% de hidrogênio e a diferença, 35,56% de oxigênio. Agora sim, nós temos um total de 100%. Esse 100% equivale à massa molecular de 90 gramas. Então, a gente pode dizer que 90 gramas é 100%. 53,33% corresponde à massa em gramas de carbono. Nesse caso, C é igual a 48 gramas, aproximadamente. 90 gramas é todo composto, 100%. Daí, 11,11% vai corresponder à quantidade, a massa de hidrogênio em grama. Nesse caso, H vai ser aproximadamente 10 gramas. E para O, a gente vai ter 90 gramas, 100%. A porcentagem de oxigênio, 35,56%, corresponde à massa de oxigênio, que nesse caso vai ser aproximadamente 32 gramas. E aí a gente tem as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Podemos fazer da mesma forma. C48, H10, O32. Dividimos pela massa atômica, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Vamos encontrar C4H10O2. Essa é a fórmula molecular.
a fórmula mínima é a simplificação dela. Então, nesse caso, o fator comum é 2. Vamos ter C2H5O. Vamos seguir agora para questão 23. O composto apresenta uma massa molecular igual a 72 unidades de massa atômica. 72 unidades de massa. 8,16% de hidrogênio, 48,64% de carbono. Novamente, a soma não é equivalente a 100%, é 56,8%. Isso quer dizer que a gente tem aqui uma massa de oxigênio que corresponde a 43,2% de oxigênio, 8,16% de hidrogênio e 48,64% de carbono. Isso aqui agora sim corresponde a 100%. Vamos considerar, por exemplo, que isso aqui são as 72 gramas que foram informadas. Daí a gente vai ter 72 gramas corresponde a 100%. 8,16% corresponde à massa de hidrogênio, que nesse caso vai ser igual a 5,88 gramas. 72 gramas corresponde a 100%. Aí a gente tem 48,64% corresponde à massa de carbono, que vai ser igual a 35 gramas. 72 gramas corresponde a 100%. 43,2% corresponde à massa de oxigênio, que nesse caso vai ser igual a 31,1 grama. Bom, qual é o próximo passo? A gente vai pegar a massa de oxigênio, 35, ou de carbono, desculpem, dividir por 12. Vamos achar 2,92. A de hidrogênio, 5,88, dividir pela massa do átomo de hidrogênio, 1. E a de oxigênio, que é 31,1, e dividir pela massa atômica, que é 16. Vamos encontrar 1,94. Como não encontramos números inteiros, vamos ter que dividir pelo menor deles. E aqui também 1,94, vamos achar 1,5. Observem que no resultado do carbono não é inteiro. Para transformá-lo em inteiro, a gente utiliza o artifício multiplicar pelo menor valor que o torne inteiro, 3. E aí multiplicamos os demais pelo mesmo valor. E aí sim, a gente tem uma fórmula mínima, que nesse caso vai ser C3H6O2. E a questão pede ainda a fórmula estrutural, que vai ficar CH3, CH2, C dupla O simples H. Então, é isso. Finalizamos aqui. Abraço e até o próximo.